Emanuel. Povo de Deus, bom dia e vença hoje. Vença hoje e vença para sempre. Diga ao seu vizinho, bom dia e vença hoje. Vença hoje e vença para sempre. Sim, queremos agradecer ao Deus Todo-Poderoso por sua graça. Vamos apreciar as boas obras de Deus e sua presença ao nosso redor. Porque a graça de Deus não envolve o mérito humano. Nós dependemos de Deus e sua força. Nós devemos seguir em frente e prosseguir, porque somos produtos da graça dele. Diga ao seu vizinho, eu sou produto da graça. Povo de Deus, nós devemos começar a crer, ter fé na palavra de Deus. E se nós vamos ser vitoriosos em nossos confrontos contra Satanás em nossas vidas, se você fala a palavra de Deus na forma que Deus deseja, você vai criar o conceito certo da palavra. E nos dias a seguir, a palavra vai se tornando a sua realidade. Meu pai, o profeta T.P. Joshua, dizia: quando você declara a palavra de Deus sobre a sua situação, você manifesta a sua fé e traz o poder de Deus e ele se faz presente. E quando o poder de Deus está presente, cura se torna natural. Assim como respirar, a libertação se torna natural. Todas as bênçãos de Deus se tornam naturais. E essa será a sua porção de hoje, em nome de Jesus. Sim, seus milagres sempre começam com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos 107, capítulo 20, que Deus enviou sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Seu milagre sempre começa com a palavra de Deus. Começa quando a palavra de Deus está marcada em seu coração. É a palavra de Deus em seu coração que vai te carregar além do seu senso de entendimento. Eu quero dizer, além das suas emoções, além dos seus sentidos, além das suas percepções sensoriais, até a presença do próprio Deus, onde você pode receber tudo o que você precisa para viver para Ele, aqui e agora. A palavra de Deus é a semente da vida divina que vem de dentro do nosso coração e faz a fé crescer. Desde o começo, Deus propôs uma salvação que viria através da fé. Assim, o homem poderia estar preparado para receber o evangelho da salvação. O evangelho demanda a nossa fé e não as nossas vidas. Eu estou aqui essa manhã para chocar os seus ouvidos e despertar a sua consciência. Porque muitos vão dizer, eu sacrifico minha vida. Eu entreguei isso, entreguei aquilo. Mas é a sua fé que o evangelho requer, não a sua vida. Se o evangelho demanda a sua fé e não a sua vida, então você deve começar a viver pela fé. Esse é o título de nossa mensagem de hoje. Viva pela fé. Diga ao seu vizinho, viva pela fé. Sim, viver pela fé capacita o crente a entender o universo invisível, o mundo invisível e a sua autoridade em Cristo Jesus. Um homem sem fé não entende e não sabe da sua autoridade em Cristo Jesus. Ele acredita que deve gritar, que deve chorar, que deve rolar no chão ou dar chutes. Jesus não vai ouvi-lo.
É por isso que você vê muitos que fazem tantas coisas e acreditam que Deus deveria ouvi-los. Mas fé em Jesus Cristo é um pré-requisito, uma condição necessária para a verdadeira cura espiritual, verdadeira bênção espiritual e verdadeira libertação espiritual. O poder de Jesus para curar, poder de Jesus para libertar, poder de Jesus para salvar depende da fé do homem em receber. Você está pronto para receber? Porque o poder de Jesus para fazer por você o que você tanto deseja dele depende da sua fé em receber. Os sinais e maravilhas de Deus são graça e eles requerem a nossa fé. As obras de cura, libertação e salvação de Deus são graça e elas demandam a nossa fé. Tudo sobre Deus é graça e demanda a nossa fé. Hoje, nós estamos diante de uma rigorosa exigência de fé em Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, diz essa verdade. Hoje, mais do que nunca, estamos diante de uma rigorosa exigência de fé em Deus. No livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4 diz: o justo viverá pela fé. No livro de Romanos, capítulo 14, verso 23, a Bíblia diz que tudo o que não provém de fé é pecado. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22, Jesus disse: tenha fé em Deus. Diga ao seu vizinho, tenha fé em Deus. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, a Bíblia diz que somos filhos e filhas de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela perspectiva dessas exigências divinas, você pode ver o porquê a Bíblia compara a fé com precioso ouro. O valor da fé é incomparável. Não pode ser substituída. Não há alternativa para ela. Sem ela, você não consegue se aproximar de Deus. Sem ela, você não pode receber de Deus. Sem ela, você não agrada a Deus. Então, nós devemos aprender a viver pela fé. Diga ao seu vizinho, aprenda a viver pela fé. A fé não é um produto das capacidades humanas, mas de um espírito transformado. Então, nos foi ensinado a viver pela fé de tantas formas diferentes, através dos sentidos. Digo, pelas coisas que se apresentam aos sentidos. O sentido da visão, para ver as coisas criadas e não o Criador. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram farão isso em espírito e em quê? Em verdade. O sentido da visão é para ver a criação e não o Criador. O sentido da audição é para ouvir os sons produzidos pela criação e não pelo Criador. O sentido do olfato é para sentir o cheiro das coisas boas e ruins ao seu redor. O sentido do paladar é para saborear as coisas amargas e doces ao seu redor. E o sentido do tato é para sentir as coisas
concretas e abstratas ao seu redor, e não para sentir o presente e o perigo iminente. Com o sentido da visão, você pode ver os problemas, aflições, os obstáculos, mas pelos olhos da fé, você pode ver a saída de qualquer situação, ou qualquer situação em que você estiver. Então nos foi ensinado a viver pelos sentidos. A batalha que estamos lutando no nosso cotidiano hoje é uma batalha dos sentidos. Pense sobre isso. As condições em que muitos de nós se encontram hoje são resultado de uma batalha desses sentidos. Aqueles que andam pela razão. Então, a batalha que lutamos em nossas vidas, em nosso cotidiano, é a batalha dos sentidos e não da fé. E até nós começarmos a viver pela fé, nós permaneceremos sob a influência de Satanás. Nós permaneceremos sob o controle e tormento de espíritos malignos. Meu mentor, o profeta T.B. Joshua, dizia: o que você busca, o que você deseja ter, virá pelo poder da fé. Cura é um dos poderes da fé. É por isso que você está presente? Libertação é um dos poderes da fé. É por isso que você está aqui hoje? Salvação é um dos poderes da fé. Essa é a razão de você estar na presença de Deus? O que você busca, o que você deseja ter, virá pelo poder da fé. Povo de Deus, a vida é uma jornada. Nosso coração é como o assento no ônibus, indo para a jornada. Quem está no assento do motorista é quem direciona a viagem. Onde a fé vai estar? Se a incredulidade e a dúvida já tomaram o seu lugar? Onde o amor vai estar? Se o ódio já tomou o seu lugar? O que a sabedoria de Deus vai fazer por você quando a sabedoria e o entendimento humano estão no comando das coisas? Onde a paz vai estar quando a confusão e preocupação já tomaram o seu lugar? É por isso que você precisa viver pela fé. E por fim, onde Cristo vai estar? Se o lugar dele em sua vida já foi ocupado pelos seus desejos e opiniões, milhões hoje estão se movendo, apenas se perguntando sobre isso. Porque eles tiraram o lugar de Cristo de seus corações. Se você não quer ser como eles, se você não quer ser como a maioria, você deve se libertar da multidão incrédula e começar a viver pela fé. A multidão incrédula está sempre travando guerras contra os crentes, confessando a fé na palavra, mas negando ela nas atitudes, tentando crer, mas nunca agindo em fé. E fé não é uma parte da vida cristã. Ela é a coisa toda. Visão não é fé. Audição não é fé. Sentir não é fé. Fé é crer quando não consegue se ver, se ouvir ou sentir. Diga ao seu vizinho: visão não é fé. Audição não é fé. Sentir não é fé. Fé é crer quando não consegue se ver, se ouvir ou sentir.
Hoje, a fé foi reduzida a um confortável sistema de crenças, ao invés de um desconfortável encontro com Deus. Eu não estou aqui para chocar os seus ouvidos, mas para despertar a sua consciência. Hoje, a fé foi reduzida a um confortável sistema de crenças, ao invés de um desconfortável encontro com Deus. A Bíblia contém vários exemplos de homens e mulheres de fé, profetas e profetisas, apóstolos, com os quais podemos aprender e desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Que lição você e eu podemos aprender desses heróis e heroínas da fé? Aqueles que tiveram um encontro desconfortável com Deus fortaleceram e estabeleceram sua fé. A Bíblia diz que temos uma nuvem de testemunhas com a qual podemos aprender. Nós vamos aprender com o nosso pai Abraão. Quando a promessa se cumpriu em sua vida, ele se tornou o pai Abraão. Vamos aprender com ele hoje. Venha comigo ao livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler no verso 1 ao 3. Mas, assim como o profeta nos ensinou, vamos dedicar nosso tempo em mergulhar na palavra de Deus e absorver a verdade que há nela. Então eu quero que você separe um tempo para ler o livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao fim, e o livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 8 ao fim, para entender melhor. Mas agora, para o propósito dessa mensagem, o texto base será Gênesis, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 3 e depois do 7 ao 9. Eu vou começar do verso 1, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E no verso 7, o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. E dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Ele partiu. Ele prosseguiu. Essa foi a promessa de Deus a Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, depois do cumprimento da promessa. Essa foi a direção do chamado de Abraão. Qual é a direção do chamado de Deus para a sua vida? Lembre-se que é a sua responsabilidade de se dedicar em descobrir qual o objetivo de Deus para a sua vida. Abraão passou por vários encontros desconfortáveis com Deus. Primeiro, ele teve que sair dos braços agradáveis de sua família, da sua casa e seu país, e se aventurar numa jornada em que ele não podia parar ou escolher o destino.
Segundo, assim que ele foi abençoado com uma criança, lhe foi pedido para sacrificar essa criança. Esse foi um encontro desconfortável com Deus. As experiências e encontros com Deus de Abraão nos mostram que a fé não é um sistema confortável de crenças sobre Deus, mas um encontro desconfortável com Deus. Abraão sabia que, para tomar posse de seu futuro, ele teria que fazer isso pela fé. Um futuro que é invisível. Um futuro que é prometido somente na palavra de Deus. E o que ele fez? Se você se colocar no lugar de Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, o pai da fé, o que você teria feito? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, agiu na palavra de Deus, e as promessas de Deus se tornaram realidade e se estenderam até nós hoje. E hoje nós podemos nos posicionar e dizer: as bênçãos de Abraão são minhas. De fato, você está na arena da liberdade e as bênçãos de Abraão te aguardam. E de fato eu posso te dizer que não foi uma experiência confortável para o meu mentor, meu pai no Senhor, o profeta T.B. Joshua, em ter crido e agido na promessa de Deus em estabelecer a sinagoga e igreja de todas as nações no subúrbio de algum lugar em Lagos, na Nigéria, no continente africano, começando com apenas 8 membros e hoje milhões por todo o mundo são abençoados, são salvos, são redimidos. Muitos estão cumprindo seus propósitos e destinos na vida. Eu também sou um produto da graça e você é participante das bênçãos dele. Muitos estão aqui hoje de diferentes países para serem participantes dessas bênçãos. Apesar do homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, ter partido para a glória, seu ministério continua. O legado vive. E voltando a Abraão, o pai da fé, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, agiu na palavra de Deus, e as promessas de Deus se tornaram realidade. Agir de acordo com a palavra de Deus dá a Deus a oportunidade de te curar, de te abençoar, de te salvar, de te direcionar, de te guiar assim como Ele fez com Abraão. Muitos hoje estão tentando tomar posse da fé, tomar posse do futuro pelos sentimentos. Estão tentando tomar posse de seu futuro pelo que alguma pessoa diz, pelo que as circunstâncias aparentam. Fé não é só acreditar em qualquer coisa. Fé é crer em Deus. Porque Deus é a fonte onde a fé repousa. A fé não repousa em si mesma. Fé real repousa em Deus. Fé real repousa em Deus. Responde a Deus. Se alegra em Deus. Recebe de Deus. Confia em Deus. E reproduz o caráter e estilo de vida de Deus. Porque Deus é a fonte onde a fé repousa. Um cristão não vive somente por causa da fé.
mas vive de acordo com a fé. Você vive? E para concluir a mensagem, vamos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Você também pode ver em 2 Coríntios, capítulos 4, 18. Vamos ver no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. E a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É muito curto e muito poderoso. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pela fé quando reconhecemos a nossa união com Cristo no Espírito. Quero dizer, quando reconhecemos que estamos conectados com Cristo no Espírito, estamos vivendo pela fé. Porque fé não é um produto de capacidades intelectuais, mas de um espírito transformado. A fé vem quando a palavra de Deus prevalece sobre os processos de pensamento. Sabe, muitos sentados aqui hoje, esperando o poder de Deus tocá-los, estão aqui pensando, será que é possível? Eu posso ser liberto? Depois de ter ouvido a maravilhosa libertação sobre o que o poder de Deus tem feito, eles estão sentados se perguntando, eu posso ser liberto? Lembre-se, você está na presença de Deus. E na presença de Deus, há plenitude de alegria e prazeres para sempre. Então, nós vivemos pela fé quando reconhecemos a nossa união com Cristo no Espírito. Enquanto viver pelo que vemos é quando nós damos atenção às coisas que vemos ao nosso redor. Satanás não deseja crentes. Ele não deseja que qualquer crente viva pela fé, senão só pelo que vê. Ele não quer que o crente viva uma vida de fé. Entretanto, vamos abraçar a fé por completo, para que nós também sejamos participantes dessas bênçãos. Quando você vive pela fé, você nunca será aprisionado. Diga ao seu vizinho, quando você vive pela fé, você nunca será aprisionado. Você vai sair de sua doença para a boa saúde que Jesus te providenciou pela morte dele na cruz do Calvário. Quando você vive pela fé, você sai da pobreza, sai da frustração para as riquezas de Cristo Jesus. Porque Ele é a fonte de todas as coisas boas. Você sai dessas trevas para a maravilhosa luz, porque Ele é a luz que brilha no meio das trevas, e as trevas não podem suportar a luz. Quando você vive pela fé, você nunca será aprisionado. Satanás sempre vai estar debaixo dos seus pés. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.